E o sacerdócio dentro da casa, o sacerdócio na igreja, a figura do homem ocupando a sua posição profética, sacerdotal e real, ela precisa ser realmente restaurada, né? Porque nós vivemos aí numa sociedade onde as coisas elas não são, na verdade, o que parecem ser. As pessoas vivem mais de aparência, né? E nós vivemos já, podemos observar já por anos, vivemos numa sociedade onde há algo subjacente, ou seja, algo sempre por baixo, escondido, e muitas pessoas não conseguem ver somente de uma forma completamente espiritual. Há correntes espirituais que trabalham contra a igreja, contra a família, de uma maneira muito forte. E uma das correntes fortes que trabalha é a corrente que vem para destruir a genuína paternidade dentro da família. E eu já por anos tenho pregado sobre os assassinos da verdadeira paternidade. Existem 3 coisas que matam a paternidade dentro de uma família, dentro da casa. E nós vamos abordar esses aspectos. O primeiro é a passividade. Segundo lugar, é a manipulação e o controle dentro da família. E em terceiro lugar, é o matriarcado. E nós vamos trabalhar bastante em cima disso. Nós, como cristãos, nós não aceitamos o machismo, né? O meio muçulmano é muito forte, a questão da mulher sendo subjugada e o homem se coloca numa posição completamente superior. Não é uma colocação em termos de autoridade espiritual, mas é um aspecto de autoritarismo. Então isso é muito forte. Mas por outro lado, na sociedade, nós vamos encontrar uma outra coisa que se contrapõe ao machismo, que é aquilo que eu chamo de matriarcado. Há um espírito matriarcal agindo por trás. É onde a mulher ela toma um papel de suprema autoridade dentro da casa, autoritarismo, e aí há uma exploração muito forte do espírito de Jezabel. Esses 2 espíritos atuam de maneira muito sorrateira na sociedade, na igreja, e um fortalece o outro. Sempre dizemos aqui que onde há alguém com o espírito de Acabe, vai abrir brecha para que o espírito de Jezabel venha atuar de maneira muito forte. Agora, o espírito de Jezabel atuando dentro de uma casa de maneira muito forte, pode gerar um clima, uma atmosfera de total passividade. E o homem passa a ser um dependente completamente da mulher. E a Bíblia fala muito sobre isso. Talvez no final aqui a gente passe alguns textos bíblicos aqui, que é muito importante. Então esses 2 espíritos, eles atuam de maneira muito forte dentro do lar. E quando nós falamos acerca de restaurar o sacerdócio, eu vejo aí a disposição que nós temos que ter de confrontar de maneira muito forte, de maneira acentuada, o espírito de Acabe. E eu creio que a nossa conversa aqui, ela vai servir para a gente estabelecer um checklist aqui. Porque na minha conversa hoje, eu quero começar a salientar algumas características do espírito de Acabe, mas também alguns sintomas. E na vida de um Acabe, há sintomas que são claros. Há características que são assim muito fáceis de observar. Trabalhando com a Igreja do Senhor há anos, mexendo com famílias, muitas vezes ministrando jovens, né? Preparando-os para o casamento, na situação de noivado, a gente já começa a perceber a mulher, a moça ali quando tem espírito de Jezabel, mas vemos também o homem quando tem passividade, quando o espírito de Acabe está atuando na vida dele. E isso aí eu tenho observado já por anos, de maneira bem clara. E eu quero enumerar com vocês aqui alguns sintomas e algumas características de um Acabe. Como age o espírito de Acabe na vida do homem? Primeiramente, pode anotar aí, um homem no qual está atuando o espírito de Acabe, ele é totalmente passivo. Se você vai estudar lá no livro de Reis, principalmente quando Acabe quis tomar a vinha de Nabote, você percebe que ele age com uma total passividade, né? Na verdade, ele se colocou numa posição de vaso frágil
E a Jezabel se colocou como o vaso mais forte. E se você ler lá na Escritura, você vê, em alguns momentos, ela consolando Acabe. E usando de manipulação, de controle diante de Nabote, para conseguir exatamente aquilo que o seu marido queria, que era a vinha de Nabote. Aí você conhece bem a história, ela enviou cartas, ela selou essas cartas, usurpando a autoridade com o anel, com o sinete do marido. Ela apagou um jejum de maneira religiosa, contratou filhos de Belial para levantar acusações contra Nabote. E qual foi o final? Ela conseguiu pegar aquela vinha das mãos de Nabote e dar nas mãos de Acabe, o seu marido. E a Bíblia diz ali que Acabe ele se vendeu para fazer exatamente os desejos do coração de Jezabel. Então ela era totalmente manipuladora. E você vê ele totalmente passivo o tempo todo. Então, numa casa onde o sacerdócio está sendo castrado, porque a função do espírito de Jezabel é fazer os homens fracos, castrar a autoridade do homem, castrar totalmente a sua iniciativa, interferir, acabando com o sacerdócio do homem na igreja e ainda dentro da família. E esse ano, né, como é um ano aí de alinhamento familiar, eu creio que essa questão aí de sacerdócio precisa de fato ser restaurada. Então, o primeiro detalhe, Acabe ele é totalmente passivo dentro de casa. E no decorrer aqui da nossa conversa, você vai ver em que pontos muitas vezes o homem está sendo passivo. Segundo lugar, Acabe ele tem uma facilidade muito grande de viver completamente submisso uma mulher controladora. E aí inverte totalmente o padrão de 1 Coríntios 11. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo, cabeça de todo homem, e o homem, a cabeça da mulher. Mas quando há a estrutura, o sistema Jezabel, o sistema Acabe, funciona na casa, você vai ver o contrário. Você vai ver Deus, a mulher, o homem e os filhos. E muitas vezes o homem e os filhos no mesmo nível, e a mulher acima dos dois, e ela colocando Deus acima dela. É uma destruição de uma estrutura que foi estabelecida por Deus. E alguém que tem um espírito de passividade, ele se submete a essa hierarquia completamente errada na maior facilidade. E é o que nós mais vemos dentro da igreja em nossos dias. Eu reconheço que Satanás ele usou muito a própria questão do movimento feminista, a emancipação da mulher, e hoje é o que está na sociedade. Por exemplo, hoje tem imposto de renda, que a cabeça do casal é a mulher. Conta bancária, onde o titular da conta é a esposa e não o homem. E ela é considerada, então, cabeça. Tem até uma organização aqui no Brasil, me deram um folheto dessa organização. O nome da organização é Mulher Cabeça de Casal. A que ponto nós chegamos? A sociedade está assim. Porém, na igreja, isso não pode se criar de maneira tão terrível. E é muito terrível quando isso entra para dentro da visão ministerial. Uma das coisas que o Senhor tem falado fortemente conosco aqui, principalmente com relação à liderança da casa, com relação à questão de células. Quem tem que dirigir é o marido. A mulher é uma ajudadora. Ela pode dirigir reunião quando o marido não pode. Né? Aqui nós temos apóstolo Levi e profeta Rocio. Não é profeta Rocio e apóstolo Levi. É pastor Eduardo e pastora Fernanda. Não pastora Fernanda e pastor Eduardo. É pastor Hamilton e pastora Neuci. Não pastora Neuci e pastor Hamilton. É pastor João e Luza na célula. Não Luza e pastor João. É Clóvis e Cineia, não Cineia e Clóvis, né? Zile é Marcelo e Joelma, não Joelma e Marcelo. E isso aí nós vamos bater firme nessa tecla, porque Deus quer restaurar realmente a posição do homem, o sacerdócio dentro do lar e no ministério também, né? Então isso aqui é um ponto muito importante que nós temos que estar observando.
Já há algum tempo eu tenho falado acerca de uma característica de alguém que está debaixo do espírito de Acabe. Geralmente ele é um homem emasculado. O que é um homem emasculado? Nós já ensinamos uma vez aqui. Se você vai a um dicionário da língua portuguesa, essa palavra emasculado quer dizer castrado, desvirilizado, característica de quem perdeu a virilidade. Isso é o que o dicionário fala. Agora vamos trazer para um sentido espiritual, para um sentido figurado. No sentido espiritual, o emasculado é aquele homem que é frouxo, que demonstra covardia, que é destituído de coragem, sem valentia. E quando você estuda o livro de Gênesis, você vê que, infelizmente, esse germe aí entrou ali no Jardim do Éden. Porque em alguns momentos, Adão ele foi completamente passivo. Por exemplo, quando Eva foi tentada por Satanás, ela estava sozinha. Adão estava completamente ausente. E diz lá, na verdade, em Coríntios, que Eva foi enganada. Mas por quê? Por causa da omissão do homem. E o que nós encontramos na igreja hoje são muitos homens emasculados. Até nós pegamos uma mensagem aqui, o homem mulher ou homem criança. Então é aquele que é desprovido da sua virilidade, da sua autoridade dentro da casa, e o espírito de Acabe vem e rouba completamente a iniciativa do homem, jogando ele para uma passividade. E quanto mais forte é a atuação do espírito de Jezabel, mais forte será também o espírito de Acabe. E mais chance ele vai dar para ativar de maneira maligna o espírito de Jezabel lá na vida da sua esposa. Uma outra característica, um outro sintoma claro. Um homem, um marido que está debaixo da influência de Acabe, ele não consegue liderar nem um momento de conversa dentro de casa. Quem fala mais alto é a esposa, sempre esperando que a mulher lidere. Há coisas que precisam ser resolvidas, há coisas que envolvem a casa, há coisas que precisam ser decididas que envolvem os filhos, e para isso é necessário um diálogo, uma conversa franca. Um Acabe nunca lhe dá início a essa conversa. Ele vai sempre esperar que a esposa se levante e comece. E ele vai então a reboque, vai na rabeira. Isso é uma característica muito forte, muito clara. Um outro detalhe, quem tem o espírito de Acabe, gente, ele não tem um senso de proteção. Em momentos de perigo, nos momentos de necessidade, ele não vai defender a sua esposa e seus filhos. Quando você estuda em Reis, você vê ali, de repente, Jezabel defendendo Acabe, e não há nenhum momento que Acabe se levante para defender ela, em nenhum sentido ali. Então, há mulheres, filhos, que são completamente desprotegidos hoje, porque entrou o espírito de passividade, o marido se tornou verdadeiramente um Acabe, e ele não tem um senso de proteção. Ele não serve realmente de proteção tanto para a esposa como para os filhos. E nós temos visto lares, nesse decorrer, desde o ano de 82, trabalhando com a igreja, com o corpo de Cristo, eu vejo lares que muitas vezes vão sendo destruídos pela ausência do marido. Eu já compartilhei aqui na casa, O marido, por exemplo, lá em 1 Coríntios 11, é considerado como véu. Diz lá que a mulher ela tem que trazer um véu sobre a sua cabeça. E o véu, na verdade, nessa revelação de Coríntios 11, está falando de uma proteção na casa. E por que diz que a mulher tem que trazer o véu como sinal de poderio? Diz o texto lá, por causa dos anjos. E essa palavra anjos que aparece ali, no original grego, a palavra ângelos. E ângelos é usado tanto para anjos de Deus como para os anjos caídos. E nesse texto de 1 Coríntios 11 se aplica então aos anjos caídos, aos demônios. Então, a mulher, ela tem que usar o véu sobre a sua cabeça como um sinal de poderio
por causa dos demônios, dos anjos. Agora, qual é os anjos caídos? Agora, qual é o véu dela? É o marido. Se ele está protegendo, se há uma submissão, é como se estivesse debaixo de uma cobertura, de um guarda-chuva, ela vai estar guardada. Então, eu encaro esse texto ali de 1 Coríntios 11, dentro de um aspecto de guerra espiritual. E o marido, o cabeça, né, ele tem que ser a proteção dos filhos também. Efésios 6 fala acerca do escudo da fé. E esse escudo que se refere a esse texto é um escudo grande que traz proteção para todo o corpo. Então o homem realmente ele é o escudo da sua família, da mulher, dos filhos. Mas quando Acabe é presente, isso não é real. E filhos, esposa, ficam completamente desprotegidos. Assim Satanás ataca muitos lares dentro da igreja. E vemos isso de maneira bem clara em nossos dias. Uma outra característica, um Acabe, além de não ser protetor, muitas vezes não é provedor também. Isso é muito terrível. Tem mulheres que têm que trabalhar e é ela que garante o sustento da casa. Eu já vi casos em que o homem vai trabalhar fora, ou melhor, a mulher vai trabalhar fora e ele fica em casa, fazendo comida, cuidando de criança. Vai gerando de maneira muito forte, de maneira geracional, vai ativando nos filhos, o espírito de Acabe também nos filhos homens. É assim que eles vão ser amanhã depois. Vão ser uma reprodução daquilo que viram acontecendo. Né? Isso é uma questão muito séria. Um Acabe, ele não pode dar identidade aos seus filhos. Sabe por quê? Porque ele nem conhece a sua própria identidade, gente. Um Acabe, ele não consegue reconhecer a sua real identidade. E como ele vai formar a identidade dos filhos se ele não sabe nem mesmo acerca da sua própria identidade? Infelizmente, isso é muito comum em toda a sociedade e dentro da igreja do Senhor também. É uma guerra com esse tipo de espírito. Esse assunto aqui, nós vamos inserir em seminário de família. Estamos compartilhando hoje aqui, dando as pinceladas, mas vai ser inserido como matéria nos seminários de família. Porque é um mal que está dentro da igreja, é um mal que está na sociedade. Né? Quem age dentro do espírito de Acabe, geralmente, age de maneira silenciosa, muito calado, e, consequentemente, não tem discernimento. Quantos lares, quem fala alto dentro da família, dentro da casa, é mulher. E ele é completamente omisso. Não tem discernimento, o lar está se arrebentando. E olha, por que muitas vezes a mulher tem que tomar um papel espiritual? Né? Ela se torna uma verdadeira Jezabel. Nós vemos alguns lares onde a mulher é ela que pega, vai orar com os filhos, é ela que vai ler a Bíblia, é ela que vê alguma coisa acontecendo, ela vai lá orar para ter discernimento, para ver a raiz do que está ocorrendo, porque o homem está totalmente omisso. E esse seria o papel de quem? O papel do homem. Isso é muito forte. Olha só, tem uma família na Bíblia, lá nos dias de Davi, um homem chamado Barzilai. As filhas de Barzilai, quando se casaram, fizeram que prevalecesse o nome de Barzilai dentro das casas, porque era o nome que elas herdaram, e não o nome dos maridos. Ali começou a reinar o espírito matriarcal. Está lá em Esdras e Neemias isso, de maneira bem clara. Quando houve a volta, o pessoal voltou do cativeiro, começaram a enumerar a genealogia sacerdotal. Pegaram desde o início o nome dos sacerdotes. Quando chegou ali nos esposos das filhas de Barzilai, que dentro de uma genealogia seriam sacerdotes, eles foram omitidos. Omitiu o nome e disse que eles se tornaram imundos. Olha, é muito forte isso. Por quê?
porque deixaram o sacerdócio. O espírito de Jezabel estava atuando de maneira, o matriarcado agia de maneira muito forte, através das filhas de Barzilai. E os seus maridos perderam o sacerdócio e diante de Deus foram considerados como imundos e não puderam exercer o sacerdócio. Gente, o espírito matriarcal, o espírito que atua de Jezabel e Acabe, é um negócio muito sério dentro da igreja. Nós vemos isso acontecendo de maneira muito clara. Uma outra característica: quem tem espírito de Acabe, ele é intimidado por homens que exercem autoridade. Não só autoridade, mas autoritarismo também. Nós temos ministrado bastante agora, dei 2 aulas lá na Enfolda Imperatriz sobre abuso espiritual. Quem são aqueles que se deixam ser dominados por autoritarismo? Geralmente, pessoas completamente passivas. E uma pessoa passiva com o espírito de Acabe, ele vai demonstrar intimidação diante de pessoas que são abusadoras. Isso acontece dentro dos círculos religiosos, gente. Você não vê muitas vezes pessoas que são impulsionados a seguir o que um autoritário fala dentro da igreja, e ele tem uma convicção que aquilo não vem do Senhor, aquela direção que está sendo dada, a palavra de Deus mostra a ele algo contrário, mas ele não tem como obedecer o que a palavra de Deus diz e acaba seguindo a direção do que alguém autoritário colocou em cima dele. Por quê? Porque ele tem o espírito de Acabe, porque ele vive na passividade total. Ele não sabe dizer não, e ele passa a viver debaixo de intimidação, né? O Acabe, ele é intimidado, como Acabe era intimidado por Jezabel, a sua esposa. Outro detalhe: um Acabe é facilmente manipulado. Tem esposas que fazem o que quer do marido, gente. Faz dele tapete, faz gato e sapato, faz o que ele quer, o que ela quer. Porque ele é manipulado de maneira completamente fácil. E quantas mulheres levam o marido até a abstinência sexual? Se você não me der aquele presente, se você não trocar 5 sandálias minhas, você vai ficar em jejum aí, não vai ter avivamento por semanas. Gente, usa isso justamente para quê? Para manipular. Isso é manipulação. Passa a metade do rendimento do salário na mão da esposa. Aí nem toma conhecimento onde está sendo gasto aquilo. Porque a mulher dá as rédeas dentro de casa. Isso é manipulação, gente. Isso é terrível. Tem mulheres que manipulam marido e filhos. Aí fortalece cada vez mais a estrutura de Jezabel. Quando você estuda lá Reis, você vê que Jezabel, ela era mestra das manipulações. Tanto é que ela tinha 850 profetas que comiam aonde? Na mesa de Jezabel. E por que comiam na mesa de Jezabel? Ela alimentava aqueles 850 profetas. Se não me engano, 400 profetas de Asher e 450 de Baal. Para fazer o quê? Para profetizar aquilo que ela queria ouvir. Manipulava. Comiam na mão de Jezabel. Infelizmente, vou ser bem claro aqui, há maridos que comem na mão da esposa. Ela faz o que quer. Eu nunca lembro, ou melhor, nunca esqueço, sempre estou lembrando quando nós fomos a primeira vez em Israel. Teve um casal de pastores que se acercou de nós e queriam ficar o tempo todo conosco, donos de uma livraria lá em Cabo Frio. E aí um dia aquele pastor chegou para mim e para minha esposa, ele abriu o coração, dois sementes, olha, eu sou controlado, sou manipulado, dentro da minha casa eu me sinto como se fosse um cachorrinho de madame. Literalmente eu sinto que eu tenho uma coleira e ela me leva para onde ela quer.
Eu tenho que fazer o que ela quer, na igreja, na nossa livraria, ela dá as cartas de tudo. E é insuportável, eu não suporto isso. Agora, quanto mais omisso, quanto mais passivo é um homem, mais ativa o espírito de Jezabel dentro da casa. E quanto mais forte é o controle da mulher no relacionamento conjugal, mais forte será a ativação do espírito de passividade, do espírito de Acabe na vida do homem. Esses dois espíritos trabalham de maneira conjunta. Um outro detalhe, um homem passivo debaixo de Acabe, gente, ele pode ser muitas vezes injustiçado. Em casa, no trabalho, na igreja, mas ele não se expressa. É o tipo de pessoa que ele vai sofrer injustiça de maneira calada. Nunca ele vai expor seus pontos de vista. Simplesmente vai ficar quieto, né, como uma vaca depois épio, como diz na gíria, e aceitar tudo e não está nem aí. É outro sinal. Estamos fazendo um checklist aqui. Uma pessoa com espírito de Acabe, um homem com espírito de Acabe, ele acaba se tornando codependente da esposa. Porque ele não consegue pensar por si mesmo. Os pensamentos, as iniciativas da esposa acabam sendo o quê? O pensamento e a iniciativa dele. Então, a codependência aí de maneira muito forte no relacionamento onde há a Jezabel e Acabe dentro da casa. Pode ser ação de um espírito geracional. Aí entra uma maldição dentro da casa. Quem sabe o pai daquele homem era passivo. Quem sabe o avô era completamente passivo. Assim como Jezabel, ela pode ser transferida de maneira geracional, a atuação do espírito de Acabe também pode ocorrer aí de uma maneira geracional. Você já estudou alguma vez aí sobre a família de Jezabel, de onde ela vinha e quem foram as suas próximas gerações? Pois bem, Jezabel era filha de um homem tirano chamado Etebaal. Só o nome Etebaal já diz a quem ele servia, né? A Baal. E ele usurpa o trono, ele matou alguém que estava no trono, justamente para ocupar a posição dele. Um assassinato. Agora você vê que Jezabel, ela comete também o quê? Assassinato. Mata um homem inocente para manipular, para puxar a vinha, para dar nas mãos do seu próprio marido, que comia na mãozinha dela. Porque Acabe comia na mão de Jezabel. E ela mata um homem inocente por causa disso. Agora, você já estudou acerca da filha de Jezabel, quem foi ela? Quem foi a Thalia? Quem aqui já estudou sobre a Thalia? Em 2 Reis, capítulo 11, vai mostrar quem foi essa mulher. Controladora, manipuladora, tal igual a mãe. Então, a terceira geração de Etebaal agiram exatamente como ele agiu. A segunda geração de Jezabel agiu dessa maneira. Agora, veja o comportamento da filha de Jezabel aqui, 2 Reis, capítulo 11. Ouça isso aqui, verso 1.
Vendo, pois, Atalia, filha de Jezabel, que era mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Por exemplo, Acasias morreu. Quem que reinaria no lugar? O filho de Acasias. Agora ela, como é usurpadora de autoridade, da mesma maneira que a mãe usurpava a autoridade de Acabe, o que ela fez? Diz aqui que ela levantou e destruiu a descendência real. Matou os netos. Os netos de Jezabel. Atalia matou seus próprios filhos, para que não reinasse. Mas um homem, por nome Jeozeba, ou melhor, uma mulher chamada Jeozeba, filha do rei Jorão, irmão de Acasias, tomou Joás, um dos netos, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, aos quais matavam na recâmara. Ela matava os netos na recâmara. E essa mulher escondeu Joás de Atalia, ele e a sua ama, de sorte que não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos. E Atalia reinava sobre o país. Reinou 6 anos, até que foi descoberto, Joás entra em cena e começa a reinar. Agora, quem deveria estar reinando era um dos filhos, né? Um dos filhos de Acasias, só que ela foi matando um por um, para ninguém reinar. Daí raptaram ele, levaram para a casa do Senhor e ficou lá 6 anos escondido. E ela reinou 6 anos. De que maneira? Ilegítima. Porque Jezabel, ela usa uma autoridade ilegítima. A autoridade que ela demonstra ali em relação a Acabe era uma autoridade completamente ilegítima. E uma Jezabel dentro de casa, ela se coloca no lugar do homem, é uma autoridade completamente ilegítima. E toda autoridade ilegítima ela é manipulada por demônios, por Satanás. Só existem 2 níveis de autoridade: a legítima, estabelecida por Deus, e a autoridade ilegítima, que é explorada por demônios, né? Então nós vemos aqui de maneira bem clara, isso aqui vai passando de geração para geração. Jezabel agiu igual a Otebaal. Atalia, filha de Jezabel, agiu que nem as gerações passadas. Agora veja que cada vez mais vai se intensificando. Isso é bem claro. Quando você estuda lá os reis ímpios de Israel, cada rei ímpio começava a reinar no lugar do pai, ele repetia os seus pecados e excedia ainda. Diz que era mais perverso, né? Por exemplo, Acabe foi filho de Omri. Omri, ele foi alguém completamente perverso, né? E a Bíblia nos mostra aqui, então, que Acabe foi mais perverso que ele, né? E quando Acabe morre, Acasias começa a governar, foi mais perverso que o próprio pai, e assim por diante. É a iniquidade que vai se manifestando de geração em geração. Por isso eu pontuei aqui o seguinte: um Acabe, de repente, ele pode ter um espírito geracional. Por que é tão passivo? Já vi lares em que o pai desse Acabe, esse homem que tem espírito de Acabe, também tinha, passivo. O filho é igual ao pai, e o avô também tinha. Vai passando aí de maneira geracional. Um outro detalhe: quem sabe alguém que age pelo espírito de Acabe, ele não teve um bom modelo masculino sobre ele enquanto crescia. Não teve um pai, uma figura paterna forte. Foi criado só com mãe, com as irmãs, pai ausente. Por exemplo, há famílias onde os filhos são órfãos, porém órfão de pai vivo, que não cumpre o papel nem de casa. Aí destaca o quê? O comportamento da mãe. Sobrepõe sobre os filhos homens.
Eles ficam emasculados amanhã depois. Pode ser uma porta aberta para se tornar efeminado amanhã depois. Há situações de filhos homens que foram cuidados pelas irmãs, por mulheres, pela mãe e mulheres. Lá na frente se tornou um efeminado. Isso é possível acontecer. Então, quando há a falta de um modelo masculino forte, uma figura paterna forte, pode criar-se homens passivos. E esse é o prato cheio para o espírito de Acabe vir atuar na vida dele amanhã depois. Uma outra característica, acabei de falar, foi cuidado por mulheres, somente por mulheres o tempo todo. Desde o nascimento até a sua juventude. Muitas vezes é um divórcio, há uma separação, então fica com a mãe, ou com a mãe, a irmã mais velha, cria aquele menino, e ele entra para o campo da passividade amanhã depois. Que horas são? Está ficando claro? Alguém quer comentar, perguntar até aqui? Até agora não está incluso no checklist aí, né? Ninguém? Difícil ficar fora, né? Vamos ter que orar então hoje, hein? Vamos adiante. Sofre secretamente de ansiedade e tem medo crônico. A uma pessoa passiva é muito fácil ela entrar em ansiedade. Ela não consegue encarar os problemas, os desafios da vida. A nossa vida, gente, é cheia de desafios. Como homem, como marido, como cabeça, há decisões que nós temos que tomar. Há desafios. Agora, uma pessoa passiva, ela não toma decisões, ela fica completamente ansiosa. Ela é tomada verdadeiramente pelo medo. Medo de agir. Medo de tomar pulso quando tem que tomar. Isso é uma característica muito forte. O imasculado, ele é ansioso e medroso. Acabe era assim. Vamos à frente. Outro detalhe. Uma pessoa com espírito de Acabe, um passivo, ainda que tenha uma posição ou título de líder, ele vai precisar de habilidades de liderança. Uma unção forte para liderar. Porque é muito comum ele passar para a esposa. Por que algumas mulheres se destacam muitas vezes no ministério? Quantas vezes nós vamos aconselhar casais de pastores e a reclamação da esposa, sabe qual é? O ano passado vimos um casal de pastor no Rio de Janeiro. Qual a reclamação? O marido não toma posição. O ministério de louvor estava rachando, estava arrebentando, a mulher vendo tudo, ela disse, eu vou ter que agir, porque o marido não agia. Gente, isso traz uma destruição dentro da igreja que você não imagina. É o tipo de situação que havia dentro da igreja de Tiatira. Havia uma mulher que se dizia profetisa, Jezabel também, e disse que não era confrontada, e foram deixando. E quando vem a repreensão vem para a liderança da igreja, não foi somente para ela. Olha, tenho contra ti que tolera a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Veja, foi uma sanção muito forte. Vocês toleram. E a tolerância, muitas vezes, está muito presente dentro da casa. Né? Isso é uma situação seríssima. É o medo de agir. Você se sente ansioso diante de alguma situação. E você vai na liderança. Tem que agir, tem que tomar postura. Não toma. E quem está tomando sempre? A esposa. Por isso nós falamos aqui sobre célula, líderes e colíderes.
liderança da igreja, a figura do homem sempre na frente. Há um certo segmento evangélico onde o espírito matriarcal é fortíssimo. Isso já vem desde a origem. É um dos segmentos onde mais estouram problemas, escândalos na área pecaminosa, porque a fundadora tinha um espírito matriarcal forte, controladora, totalmente manipuladora. E passou isso geracionalmente. E dentro do segmento acontece muito isso. O marido fica lá omisso, a mulher toma o papel pastoral e ele fica simplesmente como um coadjuvante ali, só uma figura só de curativa no ministério. Errado. Então, por isso que eu disse aqui, ele pode ter uma posição de autoridade, pode ter um título, mas muitas vezes não exerce isso. O homem está precisando de uma unção especial, está precisando de uma habilidade. Ele precisa, a unção de Jeú. Sabe o que a unção de Jeú faz? Extermina completamente todo o domínio, todo o império de Jezabel dentro da casa, dentro do ministério. Outro detalhe, quem tem o espírito de Acabe não é exigente e se conforma com qualquer coisa. Gente, tudo está bom. Tudo está mil maravilhas. E muitas vezes não está. A situação está ali, a situação está indo para o vinagre, mas ele omisso, cruza os braços, está tudo bem. Gente, quantas vezes nós tivemos que atender, aconselhar a pessoa, porque simplesmente estava perdendo o imóvel. O marido tinha a responsabilidade de acertar a prestação todo mês, ou pagar condomínio, completamente inativo, nunca fazia nada disso. E quando a esposa ia descobrir, meu Deus do céu, já está quase perdendo o imóvel, a casa, se nós tivemos que interferir. E até na administradora lá, propor negócio para a pessoa não perder o imóvel. Por quê? Porque ele foi omisso o tempo todo, se conformando com qualquer coisa. Gente, quantas vezes é passado para trás em alguma coisa, a pessoa é tão passiva e deixa. Tem perda financeira, perda de dinheiro, eu não perco um centavo. Aquilo que é meu direito, gente, jamais eu vou abrir mão disso. Ontem aconteceu algo até, nós fomos no supermercado, eu e minha esposa, fizemos uma compra, compramos algumas coisinhas, aí ela viu um aparelho de Gillette lá, foi ver, né? Acho que 4 giletes, 2 era 20 e poucos, bom, 4 então deve ser 40. Perguntou para a moça do caixa quanto era. R$ 68,90. Disse, não vamos levar. Aí tudo bem. Passou na maquininha lá, tal, fizemos as compras lá, deu 200 e pouco. Disse, mas, puxa, pouquinha coisa, 200 e pouco, tem coisa errada aqui. Tem qualquer coisa errada, mas vamos embora. Assim que ela foi conferir, a pessoa tirou o gilete, mas não descontou, cobrou o gilete. Nós voltamos na hora lá. É um direito nosso. Pegamos o carro e fomos lá. Está errado. Você pegou a gilete, não deu desconto, devolveram lá para nós. R$ 68,90. Agora, eu já vi pessoas que deixam. Um dia que eu for lá, a gente resolve isso. Aí já passou 2, 3 dias, não querem acertar, né? Já passou, disse, por que você não reclamou no dia? Eu vejo pessoas crentes perdendo coisas, gente. Prestação que vence não paga. Então, muitas vezes coisas que a empresa, né, o fornecedor está errado, mas ele é omisso, ele deixa.
deixa, e vai perdendo. E ele se conforma, se acostumou com perdas financeiras. Gente, isso é característico de uma pessoa omissa. É característico de alguém que age como Acabe, de alguém que age na total passividade. Quantas vezes está permitindo que seja tirado até o valor que corresponde aos filhos dele por direito. Uma questão muito séria. Tá bom até aí ou querem mais? Tem gente que nem pisca, só estão olhando aqui, nem pisca. Até que a gente pode ir? Até uns 9h30? A gente vai continuar na próxima, né? Outro detalhe. Alguém com o espírito de Acabe não gosta de ser confrontado com a verdade. E quando é confrontado, concordará facilmente para evitar conflito. Mas nunca muda o seu comportamento, porque o seu coração não muda. Ele fica quietinho, quem sabe conta a verdade, porque ele não quer atrito. Simplesmente, diante de uma situação, quando está sendo confrontado, ele concorda facilmente com aquilo ali. Não, eu vou ficar quieto, eu quero evitar o conflito. Gente, guarde algo aqui. Mais vale um atrito verdadeiro do que uma paz falsa. Se você estuda lá Atos 15, o ambiente ali não foi bom. Era uma questão ali de imperar o judaísmo na igreja de Jerusalém. E diz ali que eles foram até altas horas da noite. Não houve entre eles uma pequena discussão. Se não foi pequena, foi uma discussão enorme. E lá no final, quando estava todo mundo cansado, Tiago, que era um dos pastores ali, traz uma postura. Não, nós vamos agir assim, assim, assim. Apaziguou. Mas antes desse apaziguar, houve o quê? Houve atrito. Paulo teve que caminhar distante de Barnabé por um tempo, por causa de uma pessoa, por causa de João Marcos. E o clima ali não foi saudável entre eles. Você já viu um texto lá em Atos, quando diz que Paulo resistiu Pedro na cara? Já leu isso? Porque Pedro, quando estava no meio dos gentios, dava de gentil. No meio dos judeus, dava de judeu. Aí Paulo chegou, o que é isso, Pedro? Para, Pedro, para. O que é isso? Quando você está no meio deles, você é um deles. Quando está aqui no meio dos judeus, você dá de judeu. Para com isso, diz ali que resistiu. Então, muitas vezes, gente, atrito é necessário, mas alguém passivo, ele vê que está sendo induzido ao erro, mas ele não se posiciona. Elias se posicionava, gente. Por isso era conhecido como perturbador de Israel. Jezabel estava ali, manipuladora, controladora, e ele era conhecido, chegou aí o perturbador de Israel. Por quê? Porque se posicionava pela verdade. E quem é passivo, omisso, muitas vezes ele não se posiciona na verdade. Não, isso vai ser conflitante. Coloca um pano por cima da Bíblia e concorda com as coisas erradas. Está sendo manipulado, gente. Olha, tem líderes manipuladores que estão pregando contra a palavra de Deus. Estão pregando contra a Bíblia. Mas tem pessoas passivas, sabem que é errado e ela deixa a palavra de Deus de lado e vai atrás do líder. De tão passivo que é. Isso é muito terrível. E você vê exemplos claros aqui na palavra de Deus. Alguém que tem espírito de Acabe suportará facilmente uma mulher controladora e manipuladora. Será muito fácil
E aí ela vai controlar, vai dominar, como o pastor lá que nos procurou, lá em Israel. Disse, eu sinto que eu estou numa corrente e minha esposa leva onde ela quer, ela me teleguia, né? Ela me leva. Isso é terrível. Um homem passivo, ele se submete facilmente a uma Jezabel, uma controladora, uma manipuladora. Alguém com espírito de Acabe espera que a esposa cuide dele. Ele não tem iniciativas. Então, quando Nabote não quis vender nem trocar o terreno lá para que Acabe fizesse horta, você lembra o que ele fez? Ele deu um de piá pançudo. Sabe o que é piá pançudo? No interior do Paraná usa muito isso. Piá pançudo, aquela criança, aquele guri quer alguma coisa, não ganha, ele dá um de piá pançudo. Você joga na cama, no sofá, finge que está doente, não quer comer, faz beicinho, vira para o canto, não quer jantar, não quer comer. Foi isso que ele fez. Diz a Bíblia que ele saiu da frente de Nabote, foi lá no seu quarto, deitou, virou para o canto e fez beicinho. Aí chega a dona Jezabel, ali, dona Geza. Que é isso, rei? Reinas você sobre Israel? Não. Te mostrarei quem eu sou. Essa vinha vai ser dada aí nas tuas mãos. Ela foi, naquele momento, o vaso forte, e ele o vaso fértil. Então, alguém com esse espírito, muitas vezes vai dar uma de piazinho pançudo, e a esposa vai ficar cuidando dele. Ele é o vaso fértil dentro da casa. Isso é terrível. A mulher adoece, ele não faz nada. Mas ele adoece, a mulher tem que cuidar dele ali, como se fosse uma criancinha dependente, gente. Reações. E a gente vê isso acontecendo nas pessoas no dia a dia. Outro detalhe, um Acabe será facilmente atraído por uma Jezabel espiritual, mas nunca por uma Esther espiritual. Se você estuda o comportamento de Esther, completamente diferente, né? Ela não era controladora, era uma serva de Deus, trouxe libertação ao povo, mas você vê a submissão daquela mulher, de maneira muito forte, ao seu próprio marido. Não, eu não vou entrar, porque ninguém pode entrar na presença do rei, sem que morra. Se não tem autorização, vai morrer. E o tio está dizendo, olha, interceda, vai lá na frente do rei. Ele disse, não posso fazer isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos atribuir aí uma oração, um tempo de jejum, para que essa porta seja aberta. Agora, não, Jezabel ela já ia de cara, né, usurpando. Né, a esposa de Acabe ia lá, pegava anel, selava as cartas, convocava reunião, chamava lá o filho de Belial. Gente, Deus quer levantar esposas semelhantes a Esther, submissas, não Jezabéis, mas um homem que tem espírito de Acabe. Já no noivado, nós podemos ver, nós já aconselhamos pessoas preparando para casamento. E a pessoa passiva já ficava bem clara nas atitudes. Noivos já, no período de corte, a namorada ali, a noiva já manipulando. Aí a gente vê, puxa, imagina quando casar, se está sendo assim agora, vai intensificar, vai ativar ainda mais o espírito de Acabe nele. Vai mandar, vai ser controlado, vai ser totalmente manipulado. Então alguém que tem esse espírito de passividade, muito fácil ela atrair um Jezabel para si. Agora, se alguém quer assumir e tem a sua postura sacerdotal, o papel do homem, gente, ele vai atrair mulheres para ele, no mesmo espírito de Esther.
Isso é algo tremendo. Há moças que são verdadeiramente uma beldade. E aí escolhe um galã para se casar. Já nos primeiros meses ficam decepcionados. Porque o camarada, gente, totalmente passivo, vem a decepção. É um casamento que não demora muito. Aí essa mesma pessoa vai para o novo casamento, aí vai procurar um feinho, mas que seja sacerdote, não seja emasculado. É isso, gente. Muitas vezes. Olha quantos lares estão sendo dissolvidos dentro da igreja, gente. Quase 50 anos de vida cristã. No ministério desde o ano de 82. De 82 para cá, meu Deus, gente, quanta dissolução conjugal nós vimos. Diz até minha esposa, estávamos enumerando. Na época, 82, 83, a gente não tinha uma luz clara acerca do controle e da manipulação, mas esse dia até nós começamos a fazer um levantamento. Na primeira igreja que pastoreamos, começamos a fazer um levantamento dos passivos e das Jezabéis. Identificamos uma porção. Gente, isso vem correndo no corpo de Cristo já por muitos anos. É que antigamente não se falava sobre isso. Hoje tem vindo muita revelação, as coisas são mais claras, mas isso já vem de muito tempo. E olhe, posso garantir a vocês, teve casais que realmente o casamento foi baseado simplesmente em uma beleza física, mas veio a decepção, porque era um acabe de primeira, e o casamento não durou, não foi perdurável, acabou. E as pessoas dizem, olha, se eu soubesse que era tão passivo, jamais tinha entrado nesse tipo de casamento. Outro detalhe. Pode ocorrer, de repente, desse homem Acabe ficar dormindo em casa enquanto a mulher trabalha fora. Já pontuei isso há pouco aqui. Há muitos casos, gente. Pessoa ralando, e homem dormindo em casa. Cuidando do filho, só que o filho acorda 11 horas da manhã. Ele acorda junto com o filho. Aí já deixaram a comidinha, a sopinha pronta para o filho, ele só vai lá e esquenta. Aí o filho vai para a escola à tarde, aproveita, poxa, eu vou tirar uma sonequinha. Aí 6 horas vai buscar o filho na escola. Aí minha esposa chega, ela faz a janta para nós, já deixa a sopa para amanhã, comida para amanhã, e é tudo igual. Tudo igual como era antes no quartel da Bentes. Segue isso, vai seguindo. Gente, isso não é o padrão de Deus para um lar cristão, gente. Se é isso aqui no nosso meio, em nome de Jesus, e agora em 2024, isso tem que acabar. Definitivamente. Chega. O homem vai ocupar o sacerdócio, em nome de Jesus, aqui na Yarne. 2024 em diante, Jezabel não vai ser mais o show de maneira nenhuma. O homem vai ser o sacerdote, em todos os aspectos, na casa, ministerialmente, nas atitudes, nas posições em que tem que tomar. Outro detalhe, quem tem o espírito de Acabe, além de não trabalhar, muitas vezes ele não vai permanecer num lugar por muito tempo. É o tipo de pessoa que vive mudando de emprego. Isso é outra característica também. Ele não tem firmeza e não consegue estar aí num trabalho por muito tempo. Vive mudando de trabalho. Agora, preste atenção nesse detalhe aqui. Esse homem passivo, com o espírito de Acabe, possivelmente a sua mãe
Era uma Jezabel. Foi uma Jezabel. E castrou dele as iniciativas, manipulou, controlou, fez de tudo para esse filho fazer sempre a vontade que estava no coração da mãe. Para isso, usando os mais diversos mecanismos. Muitas chantagens emocionais, porque tem mãe que o filho é pequeno, ela deseja que o filho faça alguma coisa para ela, mas ela, para conseguir isso, ela finge que está doente. Finge que está numa certa situação para forçar ele para fazer aquilo, gente. Isso é manipulação, é controle. Essa pessoa vai crescer, ele vai ter um espírito de passividade amanhã depois. A hora que uma esposa chegar e pedir coisas para ele absurdas, ele vai fazer, sem medir nenhum esforço. E você deixa ser controlado, você deixa ser, na verdade, manipulado. Vamos mais uma aqui. Depois vamos conversar. Boi aqui para a pergunta e compartilhar. Por exemplo, se alguém tem esse espírito de passividade e a mãe controla, manipula, e sabe que ele tem esse espírito realmente de Acabe, a mãe ela vai agir da seguinte maneira. Vai olhar para a futura esposa como uma concorrente. E ela vai querer continuar dominando o filho. É por isso que alguns casamentos, muitas vezes, a mãe continua dominando a filha que já casou, o filho que já casou. Aí há um espírito matriarcal muito forte, agindo de uma maneira fortíssima, né? Ela vê aquela pessoa como competidora. Vai ver a esposa do filho não como uma nora amada, mas vai ver como uma competidora dela, porque ela quer continuar controlando, quer continuar manipulando, cuidando o tempo todo daquele filho. Então, ele é agora um filho casado, porém uma criança adulta. Casado com a esposa, mas é o bebezão crescido da mamãe. E ela trata como bebezão ainda. Gente, isso é doentio. Isso traz um desgaste no casamento que você não imagina. Há esposas que não suportam isso. Eu esperava ter um marido, eu tenho um filho. Eu estou querendo como filho porque a mãe tem como filho também e agora disputa comigo. Liga lá para casa, manda uma mensagem do WhatsApp. Daí, meu filho já dormiu. Daí você preparou uma sopa para ele hoje. Como é que está? A roupa dele está sendo lavada? Gente, sabe, ele tem um pouquinho aí de alergia asmática à noite, tosse. Você está dando xarope todo dia para ele? Gente, é o eterno meninão, a eterna criança mimada. É o Acabe dentro de casa, é o Acabe que se vira para o canto e faz beicinho e não quer comer. Isso é terrível. O que vocês têm a dizer sobre isso que a gente compartilhou aqui? Se a carapuça servir, seja rápido em tomar. Agora, se não servir, não está enquadrado nisso, ore por aqueles que estão, para que Deus tenha misericórdia e os liberte. Que eles venham reconhecer, porque para ser liberto de qualquer espírito, a primeira chave é reconhecer que tem aquele espírito. Porque se não reconhecer, não tem libertação.